Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária do STF na tarde desta quinta-feira, que vamos continuar acompanhando, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. E, senhores ministros, houve ao dar encaminhamento à sessão de hoje, após a solução da questão de ordem do inquérito 4483, havia uma segunda questão de ordem no inquérito 4327. Entretanto, eu fiz o pregão para a continuidade de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade cujos votos estou a tomar, a 4439. Eu proponho, no entanto, para terminar, não ficar pendente esta segunda questão de ordem, suspender a tomada de votos na ação direta de constitucionalidade 4439 apenas para apregoar e resolver essa questão e retorno, na sequência, a esta em razão da não finalização que poderia se pensar ter ocorrido. E, portanto, suspendo o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4439 e apregou a questão de ordem no inquérito 4327, procedente do Distrito Federal, de que é relator o senhor ministro Edson Fachin, autor do Ministério Público Federal e investigados Aníbal Ferreira Gomes e outros, e passo a palavra ao eminente ministro. Senhora presidente, eminentes ministros, permito fazer de imediato a referência que esta questão de ordem no inquérito 4327, ela foi suscitada de modo conexo à questão de ordem que este plenário acabou de apreciar, a questão de ordem no inquérito 4483, cujos efeitos do julgamento já se projetam sobre esta segunda, que estava mesmo como item 2 dessa pauta, e que, portanto, entendo, senhora presidente, a perda do objeto desta questão de ordem 4327 em decorrência do julgamento, tal como levado a efeito aqui neste plenário. Então, eu estou expondo, desde logo, sem fazer necessariamente o relato, expondo o prejuízo que decorre e, evidentemente, em decorrência desse prejuízo, caso os eminentes pares também assim o reconheçam, e em decorrência do julgamento da questão de ordem primeira, aquela do inquérito 4483, as providências correlatas serão daí tomadas por esse relator e, por certo, também encaminhadas à presidência. É esta questão inicial que trago a este colegiado. Pois não. De acordo, presidente, de acordo. Eu indago dos senhores ministros se põe de acordo com o encaminhamento do ministro relator. De acordo. Questão de ordem julgada prejudicada, com o encaminhamento a ser feito na forma legal e regimental. Está resolvida a questão. Retomo, portanto, o julgamento da ação direta de constitucionalidade 4439, passando a palavra ao eminente ministro Ricardo Lewandowski para o seu voto. Senhor presidente, inicialmente eu louvo os colegas que me antecederam pelos brilhantes votos que proferiram, especialmente pelo eminente relator, que nos apresentou um estudo que provoca em todos nós profundas reflexões. O tema, de fato, é complexo, suscita emoções, suscita dúvidas, mas creio que todos nós já temos um ponto de vista firmado e que será apresentado de forma fundamentada. Senhor presidente, eu já adianto que vou ousar divergir o substancioso voto do relator e acompanhar a divergência. Eu faço um relatório inicial em que coloco
a questão em debate, com os detalhes que lhes são pertinentes. E no meu voto, que vou resumir também para não cansar os pares e respeitar o horário, eu começo assentando que a Constituição brasileira, em harmonia com o mais abalizado entendimento internacional a respeito do tema, especialmente daquele emanado dos julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos, situado em Estrasburgo, estabeleceu parâmetros precisos e, por si só, suficientes para garantir o respeito integral aos direitos e interesses de todos quantos frequentam escolas públicas no tocante ao ensino confessional e interconfessional. Tais balizas constam explicitamente do artigo 210, parágrafo 1º de nossa Carta Política, o qual dispõe que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. É assim, com efeito, na própria diretriz constitucional, segundo a qual o ensino religioso constitui disciplina facultativa, que reside a solução para a questão posta em julgamento. A facultatividade desse tipo de ensino constitui, segundo a Corte de Estrasburgo, salvaguarda bastante para o respeito ao pluralismo democrático e à liberdade de crença dos alunos e de seus pais quanto ao ensino público religioso, decorrendo de tal garantia diversas implicações práticas que exporei a seguir. E eu me refiro inicialmente ao acórdão Folgueiro et al. Versus Noruega e Mansur Yalçin et al. Versus Turquia. Uma primeira implicação prática é que a dispensa do ensino religioso, o chamado opt-out, pode e deve ser exercida livremente, sem quaisquer constrangimentos aos alunos ou aos seus pais, isto é, sem quaisquer formalidades, sem a necessidade de justificativas ou explicações e mais, sem que caiba ao Estado deferir ou não a dispensa requerida. Este é o primeiro pressuposto de compatibilidade do ensino confessional e interconfessional com o regime de proteção dos direitos humanos no plano internacional e com a regra constitucional a qual acabei de fazer menção. Como decorrência da facultatividade expressa na Constituição e da consequente proibição de qualquer tipo de coerção no que respeita à frequência às aulas de ensino religioso nas escolas públicas, também não podem ser atribuídas notas aos alunos, aos quais, além disso, deve ser assegurado o direito ao desligamento a qualquer tempo da disciplina, caso nelas tenham se matriculado. Eu cito bibliografia estrangeira a respeito desta necessidade, desse requisito. Continuo dizendo que, ademais, um dos principais consectários da facultatividade prevista ou consignada na nossa Constituição é que tal característica se espraia para todos os aspectos do ensino religioso, que, aliás, perde o seu caráter estrito de disciplina integrante do currículo obrigatório. Isso porque, diante da delicadeza do conteúdo transmitido, se o docente não for suficientemente sensível às diferenças culturais e religiosas do corpo discente, ou se o programa ministrado apresentar um caráter sectário que leve a um aliciamento ostensivo ou subliminar, a dispensa dos alunos do curso sem nenhum tipo de impedimento constitui garantia essencial para a liberdade fundamental de crer ou não crer em alguma religião, também seja assegurado. Nesse sentido, orientações importantes para o administrador, tanto para o administrador quanto para o legislador e mesmo para o julgador, podem ser extraídas das diretrizes de Toledo, as quais sistematizam as boas práticas concernentes ao ensino religioso nas escolas públicas à luz dos princípios internacionais de direitos humanos, permitindo a dedução de regras concretas relativas ao ensino religioso em tal contexto, de forma respeitosa e inclusiva.
Eu me refiro a um documento importante, que é o seguinte: Toledo Guiding Principles on Teaching About Religion and Belief in Schools. Este é um documento que foi produzido em Varsóvia, na Organization for Security and Cooperation in Europe, Advisory Council of Experts on Freedom of Religion or Belief, documento de 2007. E eu salto estas boas práticas para continuar dizendo que considero importante sublinhar que, a meu sentir, não existe nenhum tipo de incompatibilidade entre democracia e religião no Estado laico. Ao contrário, ambas podem e devem ser parceiras na busca do bem comum, especialmente no desenvolvimento de uma sociedade plural e compreensiva para com as naturais diferenças entre os seus integrantes. O conceito de laicidade no Brasil, cumpre ressaltar, assim como em outros países, embasa-se no tripé tolerância, igualdade e liberdade religiosa. Trata-se, acima de tudo, de um princípio constitucional voltado à proteção das minorias, que, graças à separação entre o Estado e a Igreja, não podem ser obrigadas a submeter-se aos preceitos da religião majoritária. Essa separação não constitui, é importante destacar, quer no Brasil, quer em outros países, uma muralha que separa cosmovisões incomunicáveis. Se assim fosse, não seriam admissíveis, inter alia, a menção explícita a Deus no preâmbulo de nossa Constituição, os feriados religiosos, o descanso dominical e muitas outras manifestações religiosas institucionalizadas pelo poder público, como, por exemplo, a posição do crucifixo no plenário da mais alta corte do país. Rememoro, nesse sentido, os dispositivos constitucionais que prestigiam a liberdade religiosa, os quais expressam, nas palavras de José Afonso da Silva, entre aspas, os pontos de contato entre Estado e religião, a revelar também, entre aspas, confessionalidade abstrata que permeia a Carta Política Brasileira. O ministro Toffoli já fez alusão a todos os artigos da Constituição em que se mostra que o Estado se preocupa com a liberdade religiosa, se preocupa com eventuais obstáculos que possam ser colocados à liberdade de expressão de qualquer crença. Então, eu peço licença para não repetir estes artigos e demais dispositivos da Carta Magna, que são de todos conhecidos. Eu digo, para usar a linguagem do professor José Afonso da Silva, que tais pontos de contato permitem inferir, com a certeza necessária, que a laicidade não implica descaso estatal para com a religião, mas sim consideração para com a diferença, de maneira tal a prever a colaboração de interesse público entre o Estado e as distintas confissões religiosas, reputada a tal ponto necessária e relevante que chega a ostentar envergadura constitucional, como ocorre nos casos acima assinalados, mais especificamente na hipótese das entidades de internação coletiva e nas escolas públicas. É importante ressaltar ainda que não é inédita em nosso ordenamento jurídico a colaboração de interesse público no âmbito do ensino estatal. Pelo contrário, remonta à Constituição de 1934, tendo sido reafirmado na Constituição de 46 e novamente na atual Constituição de 88, todas de cunho inegavelmente democrático. Isso sem mencionar as cartas dos períodos autoritários, a saber, as de 37, 67 e 69, que também dispuseram expressamente sobre o ensino religioso como disciplinas de matrícula facultativa aos alunos de escolas públicas. Ana Cândida da Cunha Ferraz, uma eminente constitucionalista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi minha colega e agora está aposentada, eminente procuradora do Estado também, daquela unidade da Federação, após enfatizar a relevância da busca por coerência na interpretação constitucional e na valoração positiva que o Estado brasileiro faz da religião, de modo a justificar que a separação entre Estado e religião
possa ser considerada, entre aspas, atenuada em nosso país, sustenta que o único entendimento possível da locução, entre aspas, de ensino religioso na Constituição é que se trata de ensino confessional. Eu trago aqui um longo texto desta professora ilustre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e que deixo no meu voto e que fica depois à disposição daqueles que têm interesse em lê-lo. Continuo dizendo que, assim, quer sob a perspectiva histórica, quer sob a sistemática, quer ainda sob a doutrinária, não restam dúvidas, ao menos para mim, de que o ensino religioso nas escolas públicas pode ter natureza confessional. E mais, que não cabe a estes estabelecimentos de ensino negar à comunidade o direito de contar com instrução confessional, que seja de seu interesse. Quando mais não seja por respeito à liberdade de aprender e de ensinar a religião num país que, conquanto laico, não deixa de ser plural e tolerante para com todas as crenças e respectivas manifestações, de tal sorte a torná-las objeto de especial proteção no texto constitucional. Salto aqui algumas importantes citações do ministro Celso de Mello, do ministro Dias Toffoli, acerca da laicidade do Estado, da liberdade de crença, e passo adiante para dizer o seguinte, que os limites da laicidade, convém salientar, não são estáticos, mas sim dinâmicos e históricos. E a pedra de toque dela é a liberdade em sentido amplo, quer dizer, a vedação de o Estado impor determinada religião às pessoas ou impedir que elas professem uma crença de sua livre escolha. De toda sorte, o ensino religioso nas escolas públicas, seja ele confessional ou interconfessional, somente se mostrará legítimo se observar os preceitos de neutralidade aplicáveis, notadamente os que constam dos documentos internacionais que tratam do tema, particularmente do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, bem assim da Convenção sobre o Direito da Criança, de 1989, todos firmados no âmbito das Nações Unidas. O importante é que o ensino público, de modo geral, inclusive em matéria de religião, seja ministrado de forma cuidadosa e respeitosa, sem discriminar ou estereotipar os alunos em razão de suas características pessoais ou opções individuais. Apesar de não caber à escola pública nenhum tipo de avaliação quanto à legitimidade das diversas crenças, como, aliás, bem ressaltou a Corte de Estrasburgo no julgado Exército da Salvação de Moscou versus Rússia, o ensino religioso deve levar em consideração a condição especial de pessoa em desenvolvimento dos jovens adultos titulares do direito à proteção integral, porquanto eles se encontram ainda em uma fase inicial da vida, particularmente quanto à formação de sua personalidade e capacidade crítica. Salto um trecho do meu voto para, inclusive, onde cito outro acórdão da Corte Europeia, para dizer que saliento por oportuno que a inviabilidade de abrigar-se, essa é uma questão importante, senhor presidente, porque uma das críticas que se faz é o seguinte, não é possível ministrar todas as crenças na escola pública. Então, eu digo, ressalto esse aspecto, que a inviabilidade de abrigar-se todas as igrejas e confessões em uma única escola não afasta a possibilidade de ministrar-se o ensino confessional ou interconfessional, já que a dificuldade aplica-se igualmente ao ensino secular. Não é possível também na escola pública ensinar todas as disciplinas existentes no mundo, enfim, da teoria ou da pedagogia, ou, enfim, no mundo da ciência e das humanidades. A toda evidência, digo eu, jamais haverá condições fáticas para ofertar aos seus alunos o ensino de todas as religiões e disciplinas práticas ou teóricas que existem, uma vez que elas não constituem números clausos. Vale acrescentar ainda, bem do debate, que a Corte Europeia de Direitos Humanos já decidiu
Esse é um outro ponto que gostaria de destacar e que causa uma certa polêmica. A Corte de Estrasburgo já decidiu que a disponibilização do ensino de uma única religião ou o seu ensino de forma predominante, em se tratando da religião professada de forma majoritária num determinado país, não implica proselitismo religioso e não ofende nem o postulado da liberdade religiosa, nem o princípio da igualdade. Cito aqui o acórdão referente a esse posicionamento. Isso porque, na maior parte dos países, existem religiões professadas de forma predominante, caso do catolicismo no Brasil, sendo natural nessas situações que o Estado, sem que imponha aos alunos a religião preponderante, conceda maior visibilidade ou espaço a tais confissões, inclusive nas escolas públicas. Relembro, nesse sentido, o teor do julgado no caso Lauzi et al. Versus Itália, do Tribunal Europeu, no qual se decidiu que a maior visibilidade dada a um símbolo do cristianismo não ofende o postulado da laicidade estatal, nem implica doutrinação dos alunos. A Corte relembrou julgados anteriores relacionados ao ensino religioso, os quais reforçam a tese aqui exposta e depois faço uma transcrição de parte desse julgado. Também para o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, o ensino de determinada religião ou crença é compatível com o direito internacional dos direitos humanos, desde que existam alternativas que acomodem os desejos e inclinações dos pais ou guardiões dos alunos e a possibilidade de dispensa de forma não discriminatória. Por outro lado, o mesmo comitê já assentou que o ensino sobre as religiões, desde que ministrado de forma objetiva e neutra, pode perfeitamente constar da grade curricular. Portanto, são organizações internacionais da mais alta respeitabilidade que assentam isso e que têm que lidar com uma diversidade planetária relativamente a esse tema. A Constituição brasileira, claramente alinhada com as balizas de proteção internacional dos direitos humanos, previu de modo expresso a facultatividade como contraponto ao ensino religioso de caráter confessional ou interconfessional nas escolas públicas. É claro que se o ensino religioso referido no artigo 210, parágrafo 1º da Carta Política, ostentasse sempre o caráter secular, humanista, filosófico, histórico, tal como aventado na inicial, razão não existiria para garantir-se em nível constitucional a sua facultatividade, cujo papel fundamental é evitar a submissão dos alunos a conflitos de lealdade entre as convicções religiosas ou laicas de seus pais, principais responsáveis pela educação dos filhos, e as religiões lecionadas na escola, além de salvaguardar o caráter pluralista e democrático da educação estatal. Autorizar o ensino confessional ou interconfessional das escolas públicas, nos termos acima descrito, em nada ofende o dever de neutralidade do Estado, ainda que algumas confissões possam ser predominantes, porque um dos propósitos da educação é justamente fornecer aos alunos o conhecimento necessário à compreensão dos valores e do papel que a religião exerce no mundo. Por isso mesmo, abrir espaço para o ensino das confissões majoritárias em uma determinada sociedade não se mostra, segundo penso, incompatível com tal desiderato. Salto uma parte do meu voto, já me aproximo do final, senhor presidente, para permitir que, eventualmente, outros magistrados façam uso da palavra, para dizer que, na mesma linha do que antes decidido pelo Tribunal de Estrasburgo, penso que não cabe a esta Suprema Corte estabelecer um regramento minudente e dilargado para o ensino religioso nas escolas públicas. Por mais analítica que seja a nossa Constituição nesse tópico, o texto magno foi adequadamente parcimonioso, pois o ensino religioso suscita graves e importantes discordâncias morais, todas igualmente justas e dignas de respeito, não existindo soluções fáceis para as questões levantadas pelo tema. No entanto, parece-me fora de dúvida que tal ensino foi autorizado pelos Constituintes de 1988, que traçaram as balizas
dentro das quais ele pode ser ministrado de modo a harmonizar o princípio da laicidade do Estado com o postulado da liberdade de crença, por cuja prevalência tanto sangue a humanidade já derramou e ainda vem derramando. Isso posto, senhor presidente, senhores ministros, e com o devido respeito pelas posições em contrário, concluo que o ensino confessional, ou mesmo interconfessional nas escolas públicas, observadas as condições supraexplicitadas, não apenas encontra guarida na Constituição, como também colabora para a construção de uma cultura de paz e tolerância, e mais, para um ambiente de respeito ao pluralismo democrático e à liberdade religiosas, razões pelas quais julgo improcedente o pedido inicial. Meu voto. Agradeço a Vossa Excelência. E, a despeito de ser 5h20 ainda, nós teríamos 3 votos. Do ministro Marco Aurélio, se prefere votar agora, ou se poderia suspender e continuar na quarta. Mas ouço Vossa Excelência. Eu, até certo ponto, gosto do suspense. Então... Eu votarei em 9º lugar. Ou o meu voto forma na corrente majoritária, que já temos 5 votos, e aí estará alcançada a maioria absoluta, ou na minoritária, sendo o 4º na minoritária, né? Pois não. Vossa Excelência define. Eu preferia, então, que nós suspendêssemos o julgamento, encerro a sessão, começaremos na quarta-feira com este julgamento, com o voto do ministro Marco Aurélio, do ministro Celso de Mello e o meu, e na sequência, então... Repetimos o que ocorreu na questão de ordem, né? Sim, e de toda sorte, na sequência, retomaremos eu farei publicar e indicarei a todos os gabinetes a sequência, o que hoje estava em primeiro lugar, que é o recurso extraordinário 929.670, que está com vista para o ministro Luiz Fux e que trata de matéria eleitoral. Agradeço a presença dos senhores ministros, senhora Procuradora-Geral da República, senhores advogados, servidores, senhora secretária de sessões. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos e desejando uma excelente noite. Muito obrigada a todos. Olha, Patrícia,